Estamos de volta com o debate virtual, hoje com o nosso entrevistado, o cientista político Ricardo Ismael, professor. Então, a população agora, né, as eleições, como eu disse no início, que sempre eram em 3 de outubro, esse ano, por conta da pandemia, foram adiadas. Então, a campanha está se dando de uma maneira diferente. Qual é o motivo das eleições, historicamente, desde que eu pelo menos me entendo por gente, terem sido sempre em 3 de outubro? Com as suas variações, né? Porque é sempre num domingo. Claro, claro. Então, veja, Cláudia, há de fato alguns historiadores que fazem menção à Revolução de 30, enfim, que alguma coisa pudesse ter já essa tradição a partir daí. Mas eu termino me alinhando com o argumento seguinte: veja, ela acontecer em outubro, ela tem duas razões principais. Primeiro é que as eleições municipais, as eleições, inclusive também nacionais, elas acontecem no segundo semestre, né, de cada ano desse. E é evidente que você tem que estabelecer um período suficiente para os candidatos se apresentarem, as pessoas começarem a ver o envolvimento com relação aos debates, as campanhas que vão acontecendo hoje nas redes sociais, campanhas de rua, enfim, você tem que dar um tempo para que esse eleitor, essa eleitora, decida o seu voto para prefeito, seu voto para vereador, e, portanto, isso precisa de um tempo suficiente. Você não pode atropelar esse processo, né? Ele, por exemplo, nessa eleição desse ano, a campanha de rua, a campanha nas redes sociais, porque a campanha de rua está meio prejudicada, mas a campanha oficial começa agora, na segunda quinzena de setembro. Ou seja, nós vamos ter 2 meses de campanha, o que é um tempo curto, né? Para que todo mundo possa minimamente conhecer os candidatos a prefeito, os candidatos a vereador e tomar a sua decisão. Bom, mas também não poderia ser muito longa essa data, não poderia ser jogada muito para o final do ano, porque aí você prejudicaria os prefeitos eleitos para que eles pudessem ter tempo de montar o seu secretariado, a sua equipe de governo, e em vários casos, como o prefeito eleito não tem maioria de votos na Câmara de Vereadores, ou seja, o partido ou a aliança que ele montou para a eleição não tem um número de votos ainda suficiente para uma maioria, essa montagem do secretariado pode demorar mais um pouco, porque você vai ter que negociar com partidos políticos, você vai ter que consultar, enfim, todos aqueles que, as forças políticas, sociais que desejam integrar o governo. Então, no caso de outubro, era aquela ideia de estar, assim, a 3 meses, 90 dias da posse do prefeito, da Que se posse dá em 1º de janeiro, da né? gestão. E se dá no dia 1º de janeiro, muita gente reclama, né? Muita gente reclama porque o 1º de janeiro, na nossa tradição, é evidente que esse ano está tudo diferente em função da pandemia do Covid-19, mas o 1º de janeiro, geralmente, os prefeitos reclamam que estão tomando posse, tem que praticamente sair das festas de Réveillon, a audiência é muito pouca, porque está todo mundo, muita gente ressaca, enfim. Às vezes se reclama de que o 1º de janeiro não é uma boa data para se tomar posse, mas essa é a tradição, e nesse caso você estaria mais ou menos aí há 3 meses. Lembrando que nos municípios acima de 200 mil eleitores, pode ser que a eleição não se resolva no primeiro turno. Então, quando era o 3 de outubro, você teria ainda um segundo turno que aconteceria normalmente aí mais ou menos uns 15 dias depois. E nesse Então, ano, então pronto. esse ano eles vão adiar a posse? O senhor Não, premunye pelo que eu isso? saiba, não. Pelo Porque que eu saiba, não, porque você teria um problema aí. porque muda a regra, né? Já que eles adiaram o dia da eleição e a regra são 90 dias justamente para cumprir tudo isso que o senhor está se referindo, a escolha do secretariado e então o fechamento dessas alianças com todos os entes que participaram do processo, então faria sentido adiar-se, portanto, o dia da posse. Sua pergunta é ótima, né? Porque eu estou dizendo, a gente esclarece aqui. Veja, aí teria um problema legal, porque, na verdade, o prefeito foi eleito, e os vereadores também, para um mandato de 4 anos. Se você tivesse que adiar essa posse, você teria que prorrogar mandato. Você precisaria, Hum. normalmente, de uma emenda constitucional para fazer isso. Então, enfim, o que é que vai acontecer? Vai se dar no dia 15 de novembro, e o segundo turno, acho que é dia 29 de novembro, caso aconteça, e aí os prefeitos eleitos vão ter um mês para poder fazer tudo que eles faziam antes com muito mais tempo. Infelizmente, vamos dizer assim, todo mundo está tendo que se adaptar a esse ano, realmente um ano
muito diferente dos outros, que é em razão dessa questão da pandemia. Mas não se vai fazer mudança nisso, porque isso significaria uma prorrogação de mandato. Né? Isso, Entendi. certamente, a Constituição não permite. Né? Professor, a quem nos assiste, está todo mundo buscando o seu melhor candidato, né, pelo estado do Rio de Janeiro afora, para o seu prefeito, para o seu vereador, quem vai nos representar pelos próximos 4 anos. Qual seria, na sua opinião, a abordagem adequada para que a gente pudesse perguntar para eles, quer dizer, para uma pessoa que não tem toda a sua vivência, toda a sua bagagem, como seria essa pergunta? Dizer, olha, o senhor é candidato, o que o senhor vai fazer pelo meu, por exemplo, IPTU? Essa pergunta é cabível? O que o senhor vai fazer pelo lixo da minha cidade? O que o senhor vai fazer, como o senhor disse, estou perpassando todos os pontos. A escola municipal, a educação, o lixo, a iluminação pública, a própria segurança, que o senhor muito bem disse, é atribuição do Estado, mas qual tipo de parceria, se vai ou não haver o armamento ou desarmamento da Guarda Municipal? Quer dizer, qual o tipo de abordagem que o cidadão comum que nos assiste pode fazer para o seu pré-candidato a vereador ou a prefeito? Veja, Cláudia, a gente está vivendo hoje, né, por várias razões, o que a gente poderia chamar de uma crise de liderança política, porque existe por parte do eleitor, vamos dizer assim, uma desconfiança em relação aos partidos, aos políticos. Então, a sua pergunta é muito boa, porque, na verdade, essa eleição, já tem acontecido isso em 2018, o eleitor vai precisar de muita conversa para ser convencido a votar num vereador ou votar num prefeito, tá certo? Porque ele está, vamos dizer assim, mais com o pé atrás, ele não vai tentar apostar no primeiro que falar algum discurso bonito, coisa do tipo. Então, ele está muito atento o que é que vai acontecer durante esse processo, e aí, normalmente, vamos ter o programa eleitoral na TV, vamos ter debates, vai ter uma série de eventos também em redes sociais, enfim, você vai ter aí muita coisa, até que vai chegar lá no 15 de novembro, que ele vai votar no primeiro turno. No primeiro turno, vamos ter eleição para prefeito e para Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores vai ser eleita no dia 15 de novembro, ela só tem um turno. O caso do prefeito, se não tiver, se os dois, não tiver ninguém que consiga 50% de voto mais um, você tem 2 mais votados no segundo turno. Bom, o que é que o eleitor, portanto, provavelmente vai estar preocupado? Eu acho que tem que haver um perfil de um prefeito, vamos começar por ele, tem que ser daquele que tem a capacidade administrativa. Não dá para improvisar numa cidade tão complexa, com tantos problemas como o Rio de Janeiro. Então, o perfil administrativo de tocar o dia a dia da prefeitura, de conseguir montar uma boa equipe de governo, quer dizer, atrair pessoas que possam ser capazes de responder os problemas, eu acho que é um critério. O segundo critério é evidente que que as práticas, porque é claro que os candidatos já passam pelo crivo da Justiça Eleitoral, todos eles têm que ser ficha limpa. Mas, além disso, além de ter vamos dizer assim, essa questão da homologação pela Justiça Eleitoral, portanto, já passaram pelo crivo e são ficha limpa, eu diria que eles também têm que mostrar que vão tomar medidas para zelar pelo dinheiro público, né? Eles podem adotar medidas mais rígidas nos processos de licitação, eles podem adotar medidas para mostrar que estão tentando, como eu disse, coibir qualquer tipo de tentativa do interesse privado de capturar os recursos públicos. Eu acho que isso certamente vai acontecer. Acho também que o prefeito, aí vai para essas questões que você colocou, a cidade do Rio de Janeiro, eu vou falar aqui agora, mas isso vale para qualquer grande cidade brasileira. Você tem várias regiões, né? É evidente que os problemas da Zona Sul do Rio de Janeiro são uns diferentes, um pouco diferentes da Zona Oeste. E assim, no centro da cidade, na Ilha do Governador, na Barra da Tijuca, ou seja, esse eleitor, essa eleitora, vai puxar sim para os problemas que são ali mais perto do seu cotidiano, do seu dia a dia. É natural que isso aconteça. Então, provavelmente, em alguns casos, a associação de moradores, a associação comunitária, vão ter algumas reivindicações, algumas demandas, que ela vai ver como é que cada candidato reage, cada candidata. Mas essa Então, promessa é uma promessa passível de ser cumprida? Por exemplo, uma pessoa que esteja com dificuldade de pagar o IPTU por todas as razões que o senhor elencou.
mora numa área de risco, não está tendo os benefícios que o governo deveria dar, né, pela teoria. Né, eu estou vendo um livro ali, O Brasil nas Urnas, depois até quero falar sobre ele, está ali atrás do seu lado direito, né, a gente está rebatendo. Essa pessoa tem condição de falar com o seu candidato, olha, nós queremos a redução do IPTU. Isso é algo pedível, é algo passível de acontecer? Veja, é claro que o eleitor também hoje está muito mais vacinado para um populismo, para uma demagogia, vamos dizer assim, que possa ser feita do tipo, olha, eu vou reduzir a receita e vou aumentar as políticas públicas. Isso não bate, essa conta não vai fechar nunca, então aí é populismo. Enfim, mas entrando nessa questão do IPTU novamente, é claro que era interessante que os candidatos se posicionassem sobre a questão do IPTU, na questão, como eu falei aqui, distributiva. Ou seja, existe determinados prefeitos que estabelecem uma diferenciação. Vão ter, inclusive, uma parte da população, dos moradores, que vão ficar isentos. E é claro que essa isenção vai ter que ser compensada com algum aumento para outros grupos sociais. E isso possa ser discutido durante a campanha, ou a pessoa ficar calada e depois fazer. O melhor é que houvesse uma transparência, que as pessoas se posicionassem. Às vezes isso não é muito comum, os candidatos ficam calados e depois da eleição aí vão mostrar aquilo que eles pensavam, aquilo que eles querem fazer. Mas essa questão é importante, porque, como eu disse, você tem uma cidade com muitos problemas que precisa de uma arrecadação para poder enfrentá-los. Agora, a capacidade contributiva, a capacidade de cada família, de cada morador, de estar colaborando para a arrecadação de IPTU é diferente. E aí você tem critérios aí já adotados por várias cidades do mundo e teriam que ser adotados aqui também. Agora, o ponto importante é esse. Eu acho que tem uma parte da população que vai receber mais do que paga, porque é uma maneira de fazer uma distribuição de renda, né? Porque muita gente reclama o seguinte, não, mas eu pago muito e recebo pouco. Sim, mas é porque, na verdade, aquela área, aquele bairro que a pessoa mora, já tem um hospital público, né? Já tem um sistema de infraestrutura urbana muito melhor do que outras áreas da cidade. Então, é natural que uma parte do IPTU recolhido naquela área seja gasto em outras áreas muito mais carentes. Afinal de contas, a gente imagina uma cidade integrada, né? Uma cidade única para todo mundo. Não faz sentido a gente ter uma diferenciação tão grande como a gente ainda observa aqui na cidade do Rio de Janeiro e observa em outras cidades brasileiras, né? Eu, na verdade, professor, até queria fazer menção que eu tirei essa ideia e esse pensamento do livro O Brasil nas Urnas, que foi escrito a quatro mãos, né, pelo senhor e pelo professor Geraldo Tadeu Monteiro. Mostra aqui para gente. Aí o senhor trata da eleição de 2016, né? E vocês pretendem atualizar essa edição, trazer para 2020, 2021, trazendo novos cases e atualizando justamente a história que vocês contam aí? É isso mesmo. A ideia é essa, Cláudia. Esse ano a gente está lançando um outro livro sobre as eleições nacionais de 18, vamos lançar até o final do ano. E esse aqui foi sobre as eleições municipais de 2016. A gente está tentando ver se mantém, vamos dizer assim, uma série que a cada 2 anos, portanto, teria um lançamento, para que a gente possa criar um pouco uma memória mínima, é claro, mas uma memória de cada uma dessas eleições. Eu vou voltar à pergunta anterior que você me fez, que eu faltei falar do vereador. O que é que, por exemplo, o eleitor, que critérios, o que é que ele perguntaria para a escolha de um vereador? A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro tem 26 hoje comissões permanentes. Tem comissão de educação, saúde, idosos, deficientes, enfim, você tem uma quantidade grande de boas comissões com temas importantes. Então, eu diria que o vereador tem que começar a falar um pouco da importância dessas comissões e se comprometer a garantir que essas comissões possam realmente serem atuantes, porque são elas que devem fazer um papel de tentar melhorar, aperfeiçoar a política pública feita pela prefeitura. A Câmara de Vereadores não pode ficar com um poder subordinado, um poder apenas reativo. Ele pode ter um papel importante no aperfeiçoamento das políticas públicas. Uma outra questão, essa questão do controle sobre as contas públicas, para não haver corrupção, a Câmara de Vereadores tem um Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar à Câmara de Vereadores, justamente para acompanhar os gastos que são feitos pela Prefeitura, que são muitos gastos. A Câmara de Vereadores tem um Tribunal de Contas municipal junto aos vereadores que regulam o prefeito, assim como a Assembleia Legislativa tem um Tribunal de Contas estadual com os deputados para o governador, não é isso?
Perfeito. Então, a Câmara de Vereadores tem uma função legislativa, que é aprovar a lei orgânica do município, aprovar a lei orçamentária, aprovar as leis. Função legislativa. E a função fiscalizadora, que é feita principalmente com base no Tribunal de Contas, que vai auditar as contas do município, e com base nas comissões permanentes, que estão olhando para as políticas públicas que estão sendo realizadas no município. E é claro que sempre precisa de algum ajuste. Professor, muito obrigada. O assunto é tão extenso, não iria acabar nunca, mas o nosso programa já acabou. Eu quero te agradecer pela sua participação, por o senhor estar aqui conosco no debate virtual. E a você também, que nós sabemos que é uma questão de escolha, você está aqui na TV Alerj, no canal do Povo. Até o próximo programa.